Pessoas na sala. Vou me Vamos lá. apresentar e depois você faz a sua apresentação. Manda Bom, ver. meu nome é Rita, sou nutricionista, sou formada há 19 anos, mas essa parte aí a gente esquece, né? Abafa o caso. Sou formada há 19 anos. Trabalhei um tempo na área clínica, logo quando me formei, em consultório e hospital, e depois acabei indo para o lado corporativo. E aí ali eu aprendi bastante como é a real alimentação da população em geral. E sempre tive uma quedinha pelo lado da clínica. Sempre quis trabalhar com isso e até que quando o esporte voltou para minha vida, eu tomei a decisão de voltar a me atualizar, porque a nutrição muda a cada segundo, né? Voltar a me atualizar e voltar a estudar e voltar a fazer o que eu gosto, que é onde meu coração bate de verdade e que é a minha paixão. Então hoje eu estou fazendo a parte que realmente eu me realizo, que é a parte dos atendimentos clínicos. Olha que Mesmo na apresentação bonita. pandemia, tanto online quanto presencial, aí com alguns cuidados. Maravilha. Agora pode. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Lúcio. Sou treinador de corrida, personal trainer, professor de musculação, formado há 13 anos e especialista em fisiologia do exercício. Uhum. Desde a graduação, trabalho com musculação, com corrida. Uma coisa que eu adoro também, faço aí das palavras da Rita. E é legal, vamos bater um papo hoje aí, tentar elucidar um pouco a dúvida do pessoal, falar Uhum. aí sobre atividade física, sobre alimentação. Já adianto, né, Rita? Não vai, Uhum. não vai ser nada absurdamente técnico. Na verdade, a gente quer falar exatamente elucidar algumas dúvidas e dar algum posicionamento para o pessoal que está perdido na quarentena, Sim. que desmotivou, que ficou perdido com relação a algumas orientações de atividade Alterou a física mesmo, rotina, de né? alimentação. Oi? Alterou muito a rotina de algumas pessoas, né? E aí Alterou as muito a pessoas se rotina. perderam aí, tanto com a alimentação quanto com o treino. É, na verdade, eu queria começar ressaltando, na verdade, quase implorando, pelo amor de Deus, pessoas, continuem se cuidando. É a Sim. primeira coisa. Uhum. Façam atividade física, tentem se alimentar bem. Eu sei de um monte de coisa que a gente vai falar aqui, que a rotina muda, os horários mudam, é estresse, é preocupação, incertezas, trabalho, ferrou, a gente sabe tudo isso. Mas tudo isso vai ser agravado se, além de tudo isso, tiver o sedentarismo. Então, e alimentação ruim. Então, gente, continuar se cuidando é imprescindível. Tem que ter cuidados, tem que a gente vai falar também, isolamento Uhum. e distanciamento, algumas coisas, tem que ter cuidados, mas continue se cuidando. É a primeiríssima coisa que eu falo aí, né, Rita? Uhum. É assim, não usar essa parada agora da pandemia, que se estendeu por um longo tempo, que a gente não esperava que fosse se estender por tanto tempo, como desculpa para não se cuidar, para não se alimentar bem e para não treinar, né? Já está comprovado os benefícios da atividade física para inúmeros problemas de saúde, e eu acho que um deles hoje que vem muito forte é o problema de depressão e ansiedade, que as pessoas estão mais depressivas, estão mais ansiosas, por isso que você falou mesmo, por não saber o que vai acontecer amanhã. A gente não tem mais algumas certezas que até então a gente tinha, está tudo muito incerto, tudo muito novo, cada dia é uma coisa e a gente não sabe como vai ser amanhã. E nessa, as pessoas estão esquecendo de se cuidar, e aí quando para de treinar, parece que é sinônimo de parar de se alimentar bem também. Sim, Eu não estou exatamente. treinando, eu não vou me alimentar bem. Ou então, para que eu vou me alimentar bem se nem treinar eu estou? E aí a importância agora da atividade física da melhor maneira que a pessoa conseguir fazer. Não é porque a academia está fechada que ela tem que parar de treinar. Dá para treinar dentro de casa, dentro de um apartamento, ou até ir para a rua com todos os cuidados devidos, tanto para sair quanto para voltar para casa. E a mesma coisa com a alimentação. Por que não se cuidar da alimentação agora? Sim, com certeza. Né? A gente sabe hoje em dia o quanto que o sedentarismo faz mal para a saúde. Quanto que ele é fator de risco para aumento de peso, quanto é fator de risco para doenças como a diabetes, a cardiopatia, colesterolemia. E aí, com a pandemia, as pessoas começaram a comer muito errado. Houve um aumento no Sim, consumo de produtos industrializados,
que também já é comprovado o quanto isso faz mal para a saúde, e as pessoas não estão consumindo frutas e vegetais, não estão se alimentando bem. Então, o que está me preocupando é, quando essa pandemia acabar, que as coisas voltarem mais próximos do que era o normal, que a gente estava acostumado, qual que vai ser o preço que as pessoas vão pagar por estar sedentárias e estar, talvez, ou com excesso de peso ou com alguma doença associada a isso, de Sim. saúde. Além do que, isso conta na imunidade da pessoa, né? Também. A pessoa que se alimenta melhor e faz atividade física regularmente, ela tem uma imunidade melhor. Eu tô citando imunidade especificamente por causa da pandemia, justamente. Vamos supor, segunda-feira reabre tudo e tudo volta a funcionar. Sei lá se vai funcionar, só estou dando um exemplo. Um exemplo. A pessoa que se cuidou melhor, que fez atividade física regularmente, e esse se cuidar e essa atividade física, eu vou falar também, não precisa ser coisas de alta performance, mas que continua se cuidando e continua se alimentando melhor, ela vai estar mais preparada e com maior dificuldade de contrair uma doença, Covid ou qualquer outra doença aí. Uma simples gripe, uma gripe mesmo, que seja. Ou um resfriado, ela tem que continuar se cuidando na alimentação e na atividade física para não ter uma simples gripe ou um resfriado e precisar ir para o hospital. Exatamente. Que é o que ninguém quer no momento. Que é o que ninguém quer no momento. Você entra ali com uma gripe e sai com alguma outra coisa associada, entendeu? Ou até mesmo para não sobrecarregar mais do que já está. Então, é fundamental, não só agora, mas sempre foi, desse autocuidado. E aí, investir em exercício físico, e você tem postado vários vídeos sobre isso, dando dicas no YouTube, né, para atividade física, coisa rápida. Quanto tempo, mais ou menos, você recomenda que é um tempo bom hoje para fazer uma atividade física dentro de casa? Sempre varia com relação à intensidade. Eu sei que tem as variáveis, igual a alimentação, né? Igual a alimentação. Eu vou falar o mínimo do mínimo, porque é importante a gente pensar que qualquer atividade é importante. Sim. 30 minutos de atividade dentro da sua casa, que seja um apartamento, já é importante e já vai trazer vários benefícios. Lembrando, não estou falando de performance, de emagrecer, de barriga tanquinho. Não, esquece barriga tanquinho, gente. A gente tá falando mais pro lado da saúde do que pro lado da estética hoje. Na verdade, eu sou um cara que sempre brigou com barriga tanquinho e ficar grandão e performance. Não que eu sempre briguei, mas eu sempre quis que a pessoa colocasse em primeiro lugar a saúde. Sim, a saúde. E mais do que nunca, a gente tem que pensar nisso. Então, pensa assim, se você fizer 30 minutos de atividade dentro da sua casa, de várias formas, que se você tiver um certo espaço, caminhar um pouco ou brincar com o seu filho, alguma atividade de maior gasto no quintal, ou que você faça caminhadas ali no seu quarteirão, alguma coisa, você está trazendo vários benefícios à sua saúde. Entra um pouco, eu sei que entra um pouco da organização, o tempo de atividade entra um pouco na organização, eu ia até comentar sobre isso. Até antes da pandemia, a maior parte das pessoas tinham dificuldade de encaixar atividade física na sua rotina por falta de tempo. Os dados até falam que 70% das pessoas não praticavam atividade física por falta de tempo. E, inclusive, era uma coisa que a gente trabalhava. A gente sempre tenta pensar em treinos enxutos, em organização de treino enxuta para caber na rotina de todos. Hoje, essa rotina está completamente diferente. As pessoas estão em casa, então elas têm tempo. Não necessariamente. Tem gente que está em casa sem fazer nada. Tem gente que está com trabalho em casa e esse trabalho está bagunçado e está trabalhando o dobro. Tem gente que está em casa, mas que tem filhos e precisa dar uma atenção maior ao filho e ajudar o filho com as tarefas escolares, porque as escolas não estão funcionando. Então tudo isso bagunçou. A primeira coisa que eu oriento aí se tiver dúvidas, e com certeza todo mundo vai ter dúvida, com relação à organização de tempo, de que atividade fazer, igual você me perguntou, um tempo mínimo, mas eu faço o quê? Converse com um personal trainer, com um treinador, com um educador físico, mas procure uma orientação sobre isso, para você não fazer qualquer coisa e até fazer alguma coisa que possa ser prejudicial. É importante a gente pegar um treino muito louco aí na internet, fazer sem atenção e acabar se machucando. Gente, treino na internet é igual você deve falar de dieta, né? Não pega dieta na internet e faça sem ter ideia exata do que você está fazendo. Treino na internet é a mesma coisa. É legal, mas ele é um público geral.
qualquer dúvida aí com relação, tenta pegar um treinador para organizar isso para você. Para ele ter uma ideia da sua necessidade, de como estão os seus horários, de como está o seu estado inicial e programar alguma coisa em cima daquilo, programar um treino em cima daquilo. Isso é importante. É o Na mesmo verdade, com... a gente sempre tenta compreender as diferenças de cada um, como eu falei, de horário, de organização. Tem gente que está trabalhando em horário normal, está saindo 7 da manhã e voltando à noite. Tem gente que está passando o dia em casa, mas trabalha muito tempo em casa. Então, a gente tem que organizar isso com relação a tudo isso. Na verdade, encaixar como era feito antigamente. Era encaixado na rotina da Sim, pessoa. Hoje em dia também exatamente. encaixar o treino e a dieta na rotina da pessoa. É, Né? ter uma rotina é imprescindível. Sim, para tudo. Um horário de, Que travou. de exercício, Tá me ouvindo? sei lá, todo dia, 11 da manhã, antes de almoçar, eu vou fazer a minha Sim, manter atividade. os horários, né? Que Sim, talvez não os horários que você estava acostumado antes, porque a sua rotina alterou, mas criar uma nova rotina para você e respeitar os horários, respeitar um horário legal para você acordar, um horário legal para você trabalhar, um horário para você treinar, se alimentar bem e ter o seu descanso, né? Se tiver algum hobby de leitura, sim, de série, do que for, para você distrair a cabeça também. exatamente. Não Ô se Rita, prender somente desculpa. não se prender somente a noticiários e notícias que às vezes acabam agravando alguns sintomas em algumas pessoas. É, eu assisti uma live também de uma psicóloga, ela pediu pra gente não assistir tanta notícia assim. A Sim, gente reduzir um pouco o número de notícias. se limitar a ver, tipo, pelo menos uma vez no dia, como você sentir melhor. Mas não o tempo todo, porque a gente acaba ficando angustiado. Isso acaba, em algumas pessoas, desenvolvendo um sentimento um pouco mais de depressão, de não se sentir tão bem por tudo que está acontecendo. Sim, exatamente. Uhum. Ô Rita, eu queria fazer uma Oi. pergunta que cabe a mim, mas que eu acho que vai caber a todo mundo que está assistindo aí. Uhum. E legal, tem bastante gente entrando, estou ficando feliz. Aí no meu caso, eu tinha uma rotina de academia funcionando e todas as aulas. Eu passava Uhum. quase o tempo todo da academia em pé, indo para lá e para cá, pega halter, levanta halter, devolve peso, pega anilha, sobe escada, desce escada, sei lá quantas vezes por dia eu subia e descia aquela escada clipe. E Uhum. ia pro treino de corrida com garrafa de água e voltava, Mais os seus treinos. mais meus treinos. Mas eu Uhum. digo assim, além dos treinos, a rotina normal, eu diminui muito o meu gasto energético, provavelmente. Uhum. Fora os treinos, eu estou passando 90% do tempo aqui em casa. Estou Certo. trabalhando, estou conversando bastante com o aluno, mas o meu gasto energético diminuiu. Eu Sim. tenho que adequar isso à minha alimentação, né? Desculpa, eu Certo. tenho que adequar a minha alimentação a isso, né? Aí isso tem. Uhum. É conta simples. Seu gasto energético diminuiu, seu consumo calórico tem que diminuir também. Porque senão a conta não vai fechar. Se você consumir mais do que você gasta, vai ter um excedente aí todo dia. E esse excedente, uma hora, ele vai se tornar em acúmulo, em aumento de peso. Sim, Então tem que ter uma balanceada do que você está gastando hoje e que para a maioria reduziu, porque reduziu o volume de treino, reduziu a intensidade de treino. Para algumas pessoas pararam de treinar totalmente, mas continuaram comendo como era antes, como estava adaptado, talvez até sim, seguindo uma dieta ainda mais antiga ou não, aumentando mesmo por conta o consumo, por estar mais estressado, por estar mais nervoso e acabou descontando na comida. Então, se é básico, diminuiu o seu gasto calórico, tem que diminuir o seu consumo também calórico. Ah, tá, então beleza, eu diminuí, eu não estou mais fazendo atividade física, eu estou com uma atividade física bem leve, eu vou fazer uma restrição calórica por minha conta. E aí passa a fazer ou um jejum muito maluco, sem orientação nenhuma. Não estou falando que eu sou contra o jejum, mas faz um jejum maluco, fica várias tem horas sem comer, orientação, né? quando tem orientação, não tem orientação nem de como entrar no jejum, nem depois de como quebrar esse jejum, ou então vai passar o dia todo só com salada e uma proteína, zero carboidrato, ou vai passar só o café da manhã e, sabe, fazer algumas restrições severas que você vê que as pessoas fazem às vezes porque, meu Sim, peso aumentou, então eu vou fazer dieta por minha conta. Não, isso também é arriscado. Muitas vezes você não vai ver resultado, porque o nosso corpo ele é inteligente e quando você faz uma restrição muito severa, ele não gasta, ele acumula, porque ele não sabe o momento que ele vai ter uma emergência ou não, então ele precisa fazer uma reserva ali energética para te socorrer nessa emergência.
ou então você está fazendo errado. Você está excluindo alguns alimentos que para você não é legal e está incluindo em excesso alguns que você acha que é legal e comendo ele em excesso, mas que não vai te trazer benefício nenhum. Sim. Sem contar, tá? Ah, então agora eu vou voltar a fazer uma atividade física, mas ainda estou com a minha dieta restritiva aqui. Você pode falar melhor do que o risco que essa pessoa vai ter para ter uma lesão. Não, com certeza. E aí tem que Lesão, voltar a ficar parado sem poder treinar porque está machucado. ela aumenta muito o risco de lesão e ela volta naquilo que ela volta não, ela cai naquilo que a gente falou no começo da live da imunidade. Ela tem uma baixa imunidade e ela fica mais suscetível a lesões e a doenças. Ó, então, desculpa, pode falar. Eu vi que a Mari perguntou. A dieta, como você falou, que o treino tem que ser orientado, o como fazer uma dieta também tem que ser orientado por um profissional. Com certeza. Porque o nutricionista ele vai ter que considerar vários fatores. Considerar a sua nova rotina, considerar o que você está tendo de gasto calórico nessa rotina nova, se você está ou não fazendo atividade física, em qual intensidade, em qual volume, quantos dias, considerar o seu biotipo, né, sua altura, seu peso atual, vários outros fatores, as suas percentual de gordura, as suas medidas, considerar se você tem algum problema já de saúde ou não, associar isso a algum exame laboratorial para chegar na melhor estratégia e na melhor dieta que for para ele naquele momento. Não adianta pegar a dieta do coleguinha, não adianta pegar uma dieta de 3 anos atrás, porque as coisas não estão mais como eram há 3 anos atrás. Por mais que você pode estar com a mesma rotina, muita coisa mudou. Você não é a mesma pessoa de 3 anos atrás. Nem de 3 meses. Não é mais, nem de 3 meses atrás, quanto mais de 3 anos, né? Mudou várias coisas. A idade é uma delas que muda e que interfere nisso também. Não adianta baixar uma dieta do Instagram, da blogueira, que daí entra na mesma coisa do treino também, porque aquilo tá ali. E não adianta, tem que ser uma coisa individualizada, feita para a pessoa. Aí, respondendo a pergunta da Mari, como é a melhor maneira de quebrar o jejum, primeiro que o jejum ele tem que ser bem orientado. Você tem que ter um jeito certo de você entrar no jejum, porque não adianta você entrar em jejum por um período de 12 a 14 horas, mas sem ter feito uma refeição legal. De repente você vai começar a fazer um jejum e só comer uma salada com pouca proteína, talvez nenhuma fonte de gordura saudável ali, e que daqui a pouco você vai estar com fome, mas você vai permanecer aí porque eu estou fazendo um jejum de 12 horas. Você tem que entrar no jejum de uma maneira saudável, para você conseguir levar esse período que você quer fazer o jejum, de 12, 14 horas, dependendo da pessoa. E quando você for quebrar esse jejum, também quebrar com uma refeição saudável. Você tem que se conhecer. Quando você quebra o jejum, você está compulsiva? Você quebra o jejum e nada te satisfaz, você tem que comer. Talvez o jejum não é a melhor estratégia para você. Porque é para fazer você facilitar, de repente, a sua perda de peso, e você está quebrando ele de uma maneira errada e comendo um excesso de calorias ali. Então, a maneira ideal é você fazer uma refeição que tenha todos os nutrientes, um café da manhã reforçado com proteína, com carboidrato bom, uma fruta, ou associar ali também uma fonte de gordura, mas uma refeição completa seria a melhor maneira de você quebrar esse jejum. E aí depende da hora que você entrou. Se você entrou de jejum 7 da noite, você fez de 12 horas, 7 da manhã, você já vai quebrar o seu jejum. Aí é com café da manhã bom, completo. Se você vai quebrar o seu jejum mais próximo do horário do almoço, de repente já começa ele um pouquinho mais tarde para você quebrar esse jejum mais próximo do horário do almoço. Mas o jejum ele tem que ser bem individualizado. A pessoa tem que se conhecer e saber se a hora que ela se ela fica compulsiva ou não. Quanto tempo ela aguenta fazer de jejum. Como o corpo dela reage a esse jejum, entendeu? Então tem que ser também bem orientado. Não adianta, jejum também entra na parte da internet. Não adianta ver na internet que todo mundo está falando que dá resultado, mas e para você, qual é o resultado que isso dá? Excelente. Na verdade, legal que você ressaltou. É importante que seja orientado, né? Sim, como toda estratégia, né? Como toda estratégia. Assim como a gente falou do exercício físico. Sim, que vai mudando também. Hoje você está fazendo uma série ou um treino, daqui 2, 3 meses vai ter que mudar. Você vai ter que dar um estímulo novo. Vai ter que mudar. A gente tem esse cuidado diferente até durante a quarentena, a pandemia. E até comentar sobre isso também. Muita gente comenta de volume de treino que diminuiu, ou intensidade de treino que diminuiu. Primeiro que isso é perfeitamente normal. Pessoas que estão fazendo exercício dentro de casa, exercícios mesmo que orientados dentro de casa,
Elas vão fazer, o treinador, vou falar por mim, o treinador ele não vai montar um treino ou fazer uma periodização com a mesma intensidade que ele faz uma academia. Uhum. Vamos citar as academias que estão fechadas, né? Aham. Você tem uma academia com estrutura, com aparelhagem, e você senta numa mesa extensora e a extensora vai guiar perfeitamente a sua extensão de joelho ali. Sim. A pessoa que ela está fazendo um agachamento, olhando o sofá ali, a posição e olhando o vídeo do treinador, Aham. ela não tem a mesma estrutura de uma academia. Então a gente tem que simplificar tudo isso. E isso é uma das coisas que faz parte da orientação de quando a pessoa está treinando em casa. Às vezes fica até repetitivo e chato porque são muitos exercícios simples. Mas a gente Uhum. tem que prezar por um exercício simples. E ter a comunicação do aluno com o treinador com relação a Lúcio, está simples, mas não estou tendo dificuldade, estou tendo dificuldade, não estou gostando, não estou me motivando. É sempre importante ter uma comunicação entre o aluno e o treinador. Sim. Na assessoria, a gente tem a plataforma da assessoria onde os alunos vê treino, vê todas as coisas dele. Toda a capivara da assessoria dele ele tem numa plataforma online. A gente tem uma parte nova lá onde a gente troca um feedback. O aluno ele faz o treino dele, ele registra lá como foi o treino, de corrida, Uhum. de fortalecimento, o treino que for. Ele registra ali, ele faz qualquer comentário pertinente para que eu possa ler. Eu faço qualquer resposta, qualquer comentário pertinente a ele. Então a gente tem uma Aham. comunicação legal. Mesmo para quem não é aluno ou aluno da assessoria, mas tem algum treinador, eu sempre acho importante ter essa comunicação Troca. funcionando sempre. É Sim. importante isso. Com a alimentação também, porque às vezes você passa uma dieta para a pessoa e tem alguma coisa que para ela não encaixou direito. Ou Sim, então ela teve algum desconforto. Isso falando de treino, às vezes você passa um pré-treino para a pessoa ou um pós-treino e ela sente um desconforto. Então eu também sempre deixo esse caminho aberto para ela falar o que encaixou legal e o que não encaixou legal. E para a gente ir moldando de acordo com o que para ela vai ser o mais interessante, que ela vai ter, que eu falo que o que vai dar o resultado é a aderência da pessoa ao tratamento, tanto ao treino quanto à dieta. Ela vai ter que fazer a parte dela também. Então não adianta querer fazer uma coisa muito que não faz parte da realidade dela, que não tem, ela não vai aderir e aí ela não vai ter resultado. com certeza. Na verdade, a Então adesão é o principal, né? tem que ter a troca aí para a gente conseguir chegar num consenso do que vai dar resultado e que vai estar bom para a pessoa, tanto para o treino quanto para a alimentação. Ô, Rita, e as pessoas elas Ah, estão tendo dificuldade de seguir uma orientação por falta de conseguir uma comida saudável, ou por falta não, de conseguir cozinhar? Não é o caso, né? não. As pessoas que eu estou atendendo estão tendo resultado. Tá, a gente encaixou um meio da pessoa de facilitar a vida dela. Então as pessoas estão conseguindo fazer a dieta, algumas pessoas já me procuraram falando, olha, eu não vou esperar passar a pandemia, Que porque bom. senão eu sei que depois vai estar muito pior, então eu já vou correr atrás do prejuízo já. E já quero mudar a minha alimentação, quero ter uma alimentação mais saudável, quero associar isso ao pouco de treino que eu estou fazendo. E estão conseguindo. Então, o mercado está aberto, tem muita casa de produto natural aberta, né? Então, assim, elas Né? estão tendo uma facilidade para conseguir fazer. E aí entra também no que você falou. As pessoas antes falavam que não tinha tempo para treinar. E é a mesma coisa, as pessoas às vezes falavam, vamos fazer, mas eu não tenho tempo para me alimentar bem, porque dá trabalho, porque isso, porque aquilo. E hoje elas estão, quando falam isso para mim, eu falo, não, então vamos organizar primeiro. Vamos organizar, você já se organiza no final da semana, já organiza a sua semana inteira, que você não vai ter aquele trabalho de ter que decidir no dia o que você vai comer, e você já vai ter tudo pronto. E as chances de você buscar uma comida de delivery são bem menores se você tiver tudo organizado, né? Sim. Mesmo tendo comidas de delivery saudáveis, eu costumo pedir bastante. É até um Uhum. parceiro da assessoria, o Sítio Sabor Natural. E eles estão Uhum. funcionando normalmente Sim, durante a tem essas quarentena agora. opções. Então eu Tem como consigo. buscar opções saudáveis, Sim. mesmo no delivery, entendeu? Até porque eu sou um orelhudo que não sabe malemar cozinhar um brócolis direito. Mas eu ia até perguntar sobre isso de organização. Faz parte do planejamento também a pessoa ter o tempo legal de cozinhar e uma coisa fácil para ela fazer, né? Sim. Porque Sim, dá para se organizar. Às vezes ela não precisa nem deixar a comida dela pronta já, tipo, no domingo para a semana inteira.
Mas se ela já deixar tudo pré-preparado, tipo os legumes já picados, higienizados, tudo montadinho ali, ela ganha muito tempo, depois é só fazer. E para fazer é muito mais rápido do que para limpar e cortar e armazenar isso. Então, tem como encaixar uma alimentação saudável na rotina, mesmo tendo mudado essa rotina. Tem como encaixar. E é fácil isso, entendeu? Hoje em dia tem muita facilidade de produto. E eu não estou falando nem de produto alimentício, não estou falando de produto industrializado de pacotinho. Estou falando de comida de verdade mesmo. Dá para fazer muita coisa diferente. Eu comecei agora na quarentena a disponibilizar algumas receitas na minha página no Instagram. E algumas pessoas vieram me perguntar que realmente isso estão buscando. Não só na minha, mas em algumas outras páginas, elas estão buscando essas receitas para facilitar a vida mesmo. Sim. E você falou de produtos. Eu falei brincando, não sei cozinhar nada. Na verdade, eu não sei mesmo, mas tem umas coisinhas que eu sei. Cozinhar um pouquinho de legume para uns 2, 3 dias, a gente leva mais uns 5 minutos, né? É muito rápido. Dá para fazer uma coisa simples, né? Sim. E que seja saudável, né? E não precisa fazer uma coisa de cada vez. Sim. Dá para você fazer pelo menos 4 de uma vez. No mínimo 4, né? Vamos colocar um fogão de 4 bocas. Você já consegue fazer 4 vezes. Você não quer fazer para a semana inteira? Faz por uns 2, 3 dias e depois já deixa o restante pré-preparado na geladeira. E pré-preparado é higienizado, picado, da forma como você vai querer consumir aquilo. Que a hora que acabar aqueles que você fez para 2 dias, você já tem pronto. E nisso a sua semana já passou. Entendeu? Maravilha. E usa tempero, incrementa essa receita, não faz sempre do mesmo jeito. Muda a forma de fazer, um dia faz no forno, um dia faz na boca do fogão, um dia coloca um tempero X, outro dia coloca um tempero outro. Só não vai usar tempero de cubinho e tempero de pozinho. Sazon. Usa o tempero natural, vai mudando, usa a criatividade. Ou se for um bocó igual eu, que não sabe fazer nada, não inventa muito e faz o que você sabe fazer. E faz o básico, só com um azeite e sal, e tá bom. Ô Rita, eu vou puxar 2 perguntas aí que mandaram. Ó. Pode puxar. Até a Cássia, uma aluna da assessoria, ela perguntou se ela pode fazer um treino funcional. Ela falou os seus. Provavelmente ela está se referindo aos exercícios que eu estou passando para a turma de fazer dentro de casa. Associado com uma pequena de corrida de 20 minutos. Se for um treino funcional de exercício dentro de casa que tenha membros inferiores, eu prefiro que não faça corrida junto. Eu prefiro que divida a corrida e treino funcional em momentos bem separados. Se for um treino só de superiores e junto com corrida, até eu acho ok. Mas junto, eu vou puxar um gancho da pergunta da Cássia e reforçar só. Essas coisas, eu posso juntar musculação funcional dentro de casa, musculação, fortalecimento, qualquer nome. Eu posso juntar esse treino com uma corrida no mesmo dia? De manhã um, de tarde outro? Um dia um, outro dia outro? Tudo varia, como a gente falou bastante, da pessoa, do condicionamento, em que estágio ela está de treinamento, que corrida é essa? São 20 minutos trotando leve? São 20 minutos sentando canudo a 3 minutos por quilômetro? Tudo isso é importante a pessoa organizar com o treinador dela. E não fazer por conta, pelo amor de Deus. Troca uma ideia com o cara antes. Com o cara ou com a moça que for. Mas troca uma ideia antes. Dá para fazer, por causa da casa aí, eu vou conversar com ela depois. Dá para fazer, mas tem que organizar melhor. Sim. Até para não ter o risco de machucar, né? Até para não ter risco de machucar, com certeza. Tem uma outra pessoa aí, que é meio conhecida minha, que ela mandou mais uma pergunta. Eu não vi, mas a dela já subiu. Se o jejum atrapalha o desempenho, mesmo quando feito com acompanhamento. Aí é para você. É assim, eu não sei se ela está perguntando para ela, e aí a gente já sabe que a Ana é um ponto fora da curva, mas estudos mostram que atrapalha o rendimento sim. E por quê? Você não vai ter, vamos colocar que você iniciou um jejum 7 da noite, vai quebrar, e 7 da manhã você saiu para fazer sua atividade física, para fazer corrida. Se você for uma pessoa adaptada, não vai atrapalhar tanto. Mas aí eu não falo que vai atrapalhar tanto um treino curto. Um treino longo, acima de 1 hora, o rendimento já começa a cair. Sim. Porque você já não tem mais glicogênio para queimar. Talvez você já não tenha nem mais a gordura para oxidar e você já vai estar usando massa muscular. E aí não é o ideal
utilizar a proteína como fonte de energia. Ela tem que estar ali para formar músculo, para formar tecido, para formar estrutura, cabelo, unha, tudo isso. Então, assim, depende da adaptação. Ah, eu quero fazer jejum e treinar. Então, vamos se adaptar primeiro ao jejum, vamos se adaptar ao treino em jejum para depois começar. É uma estratégia boa para todo mundo? Não. Tem gente que vai ter vertigem, que vai começar a fazer um treino de corrida, ou no primeiro quilômetro vai começar a passar mal, porque está em jejum. E aí você tem que investigar como foi a última refeição, quanto tempo ela está de jejum e como ela foi fazer esse treino. E tem pessoas que se adaptam muito bem ao jejum. Eu ia falar, Mas, mesmo assim assim, se varia da adapta, pessoa, né? é individualidade, entendeu? É individualidade. Às vezes é o que eu falar pra você. Olha, Lúcio, hoje você vai fazer corrida, então você vai comer uma banana. E você pode ser que você passe mal, que você tenha dor de barriga, alguma coisa, como pode ser que você se adapte muito bem. É a individualidade de cada um, entendeu? Mas geralmente o jejum, se não for bem acompanhado, acima de em treinos, tem algumas pessoas que vão passar mal logo de cara e tem pessoas que acima de 1 hora não vai render mais. A pessoa vai começar a sentir fadiga, vai começar a perceber que o pace caiu, quer dizer, na verdade, subiu, que ela já não está rendendo mais. E aí o que era para ser um prazer, que é o treino, passa a ser um sofrimento. E aí ela termina o treino, chega em casa totalmente desgastada, não tem energia para mais nada durante o dia, entendeu? Com certeza. E aí ela vai vir relatar pro treinador. Uhum. Treinador, Lúcio, eu não consegui fazer nada do treino que você programou para mim. Não tô rendendo. Eu treino e não melhoro o meu rendimento. O que está acontecendo? Sim, exatamente. Uhum. Vai da adaptação, que a pessoa que perguntou, que é minha esposa, Vai da adaptação. Ela treina muito bem em jejum. Uhum. Eu sou um cara que, se não me alimentar perfeitamente de manhã da forma que eu gosto de fazer, o meu treino fica uma caca. Então, é aquela coisa, acontece mesmo. O quanto tempo que ela é adaptada a esse treino em jejum? Sim. Entra muito disso. E aí entra o biotipo dela também. Né? Entra as características individuais da Ana. Então, ela consegue ter um rendimento bom em jejum. Mas aí a gente já não pode falar que, então, aí eu vou passar também essa mesma estratégia para o Lúcio, para fulano, para ciclano, que vai dar... Não, é adaptação, entendeu? Sim. E aí, então eu quero começar a fazer o jejum para treinar. Então vamos adaptar e ver se você realmente está preparado para treinar com ele ou não. Se vai ser uma boa estratégia para você ou não. Porque pode ser que dê super certo, como pode ser que dê super errado. Mas aí é o seu organismo que vai te responder isso. Ele que vai falar isso para você, que vai te mostrar sinais, porque o corpo vai te falar, olha, não tá legal, vai te dar fadiga, vai te dar tontura, você vai perceber que seu rendimento não vai cair. Ah, tá legal. Então você consegue treinar. Mas a maioria sente a partir de 1 hora. Começa a ter uma diferença aí no rendimento a partir de 1 hora. E aí, tempo para jejum, eu vi que a Daniela perguntou do tempo, de quanto tempo. Uhum. Depende. O jejum ele começa com protocolo a partir de 12 horas. De 12, no máximo, estourando 18 horas. Acima disso, não é legal fazer jejum. E eu tô vendo protocolos aí de 24, 36 horas, até de 48 horas de jejum eu já vi. E as pessoas falando desse tempo de jejum e falando que dá para treinar perfeitamente depois. Né? A gente não sabe. Aí depende da adaptação da pessoa. De repente, para ela, o máximo que ela vai conseguir é um jejum de 12 horas. De repente, ela vai começar num de 12, 13, até ela evoluir para um de 16 horas e vai conseguir treinar bem. Mas é individualidade. A pessoa tem que saber. Ela tem que conhecer e tem que passar isso para o treinador. Olha, eu estou fazendo um jejum para ele adequar. E passar isso para a nutricionista também. Para ela adequar, de repente, como que vai ser o pré-treino dela, não pré-treino imediato, o pré-treino lá da última refeição dela. Sim. E, pelo amor de Deus, não façam por conta, né? Não façam por conta, que não vai dar certo. Você vai quebrar, você vai ter uma hipoglicemia, você vai passar mal, porque já que você quer fazer jejum, então vamos cuidar das outras alimentações que restaram aí ao longo do dia. Como que você vai ser esse pré-treino? Porque uma dúvida clássica também, Lúcia, todo mundo fala, o que eu tenho que comer de pré-treino? E a gente tem que pensar no pré-treino. Que eu salvei, que é mais ou menos essa. A gente tem que pensar no pré-treino imediato, que é aquele que você vai fazer ali 1 hora, 1 hora e 30, ou no máximo até meia hora antes de iniciar o treino. Mas a gente não pode esquecer de como que foi a sua última refeição antes do treino. Né? Não adianta você ter... eu jantei só uma sopa levinha
e vou sair, vou comer uma fruta e quero fazer 1h30 de corrida, num pace super bom e tá tudo lindo, maravilhoso. Como que vai ser o depois, entendeu? Então, assim, pré-treino ele é muito individual também. Você tem que pensar nele ali. 1 hora, eu quero fazer, levanta, tem 1 hora para fazer uma refeição. Tá, então vai ser um pré-treino. Eu só tenho 30 minutos, 20 minutos. De repente você não vai nem conseguir comer nada. A gente vai ter que entrar com um pré-treino líquido para você. De alguma coisa que te dê energia ali, ó, rapidinho, que vire glicose ali rapidinho, que você vai conseguir treinar bem. E pensar num pré-treino legal aí, né, 12 horas antes. 10 horas, dependendo da última refeição da pessoa. Então, o antes de dormir também é interessante também cuidar disso. Sim. Mas tem algum... Eu sei que não tem fórmula, mas tem alguma orientação geral assim? Se você não sabe o que comer, coma isso antes de fazer seu treino. Geralmente eu costumo indicar uma fruta, porque é fácil, rápido, todo mundo tem em casa. Indico proteína para algumas pessoas, porque eu sei que essas pessoas digerem bem a proteína, né? E aí, proteína, quando eu falo, ou whey, ou até o ovo, leite, dependendo da pessoa, é muito individual também, porque tem pessoas que não vão se adaptar a treinar isso. Dá para entrar também com uma fonte de gordura boa, abacate é legal como pré-treino, pasta de amendoim também é legal como pré-treino, mas aí a gordura a pessoa já tem que testar antes, porque também não é todo mundo que digere ela bem, então não adianta também você comer uma refeição com esses alimentos e começar a treinar e começar a passar mal. Também não vai ser legal. Entra naquilo que a gente falou. Passa a ser um sofrimento o treino. Sim. Então, assim, básico para todo mundo, que ninguém passa mal, é fruta, porque vira energia rapidinho. E pós-treino, Rita? Tem alguma coisa... Eu sei que vai variar também. Provavelmente, se a pessoa fez 4 quilômetros leve, um longão, com certeza é um pós-treino diferente. Isso também varia no pré-treino. Ela vai fazer um treino de 30 minutos, de repente ela não precisa nem de pré-treino para aquilo, porque ela almoçou faz 1h30, 2 horas, ela não precisa nem de um pré-treino para fazer um treino de 30 minutos. É a mesma coisa o pós-treino. Então, assim, hoje o que eu estou falando, o que é o ideal de pós-treino? Você avaliar o seu treino, de quanto tempo está sendo, porque também se você fez alguma refeição perto, também não tem nem necessidade. Se você foi treinar na rua hoje, pode chegar com calma, tomar todas as medidas de higiene, tirar a máscara, tomar banho, né? Não precisa ser um pós-treino imediato, não tem necessidade do que se falava há um tempo atrás, que tinha uma janela metabólica de 30 minutos, que se não comesse ali naqueles 30 minutos, tudo que você sofreu durante o treino tinha sido perdido. Então, dá para fazer com calma, dá para ter calma e escolher bem o que você vai comer. Mas pós-treino bom, também, dependendo de todas as variáveis de treino, de tempo, tudo, eu geralmente indico também uma fonte de carboidrato para repor o glicogênio que ela perdeu. Dependendo do treino, uma fonte de proteína e pode até entrar uma gordura aí também. Então, assim, são alimentos que a gente tá acostumado. A gente só tem que saber, por isso que eu falo da rotina, porque qual momento que você vai encaixar? Tem necessidade de encaixar um pós-treino ali? Qual é o horário que ela treina? Isso também varia muito. Ela treina de manhã, o pré-treino e o pós-treino dela vai ser um outro. Ela faz o treino à noite, muda completamente. Ela faz na hora ali do almoço dela, meio-dia, 1 hora, já muda, outro cenário também. Então também é muito individualizado. E aí o que ela tolera e o que ela não tolera no pré e no pós-treino. Ela fez um longão, quanto tempo que ela tem para chegar em casa, ter todos os cuidados, e aí aí o pré-treino dela tem que ser voltado para a recuperação dela. Ela tem que recuperar o que ela perdeu de energia, né, o glicogênio muscular dela, e fazer uma recuperação com antioxidante também, para ela estar pronta para a próxima sessão de treino dela. Maravilha, Rita. Uhum. Eu vou puxar mais uma pergunta aí. A mesma pessoa perguntou, na verdade, ela pediu uma dica de treino efetivo. Da mesma forma que a gente está falando tudo, o ideal é sempre ser individualizado. Sim. Mas para dar uma passagem por cima, não por cima, de uma forma geral, como você acabou de falar de um pré-treino geral, de um pós-treino geral, a gente sempre tenta fazer um treino efetivo que ele trabalhe todos os grupos musculares, membros inferiores, membros superiores, e que sejam exercícios biarticulares. Uhum. Ô, Lúcio, do que você está falando? Eu não entendi nada. Tá. Membros superiores, tudo que trabalha bastante peitoral e costas. Quando a gente fala em biarticulares, deixa eu mostrar de um jeito simples aqui. Se a gente está trabalhando só bíceps, a gente só está tendo um movimento articular, aqui do cotovelo, é um exercício uniarticular. Quando a gente está fazendo uma flexão,
você está tendo movimentação aqui na articulação do ombro, na articulação do cotovelo, você está trabalhando seu tórax, seu core, para que seu tórax fique parado, trabalhando abdômen, paravertebrais. Enfim, a gente procura sempre usar exercícios que trabalhem bastante grupos musculares. O pessoal brinca, até durante a pandemia brincou bastante, que falou que não aguenta mais o treinador, não necessariamente eu, qualquer treinador, passar agachamento. Agachamento é um exercício muito completo, gente. Membros inferiores total, glúteo, posterior, anterior, e muito core, porque a gente usa abdômen e a lombar, os paravertebrais, para manter o tronco ereto. Então a gente procura sempre passar exercícios que trabalhem vários grupos musculares. Eu vou dar um toque, não é um jabá, é um toque, mas eu tenho um canal no YouTube, onde eu deixo alguns treinos para o pessoal fazer. Como eu falei, são treinos que tentam englobar de forma geral e ser efetivos. Ideal sempre é a pessoa conversar com o treinador, para o treinador preparar um treino especificamente para ela, com as necessidades dela e a rotina dela e a condição física dela. Enfim, mas o canal do YouTube, se o pessoal aí procurar como Lúcio Portela, com 2 L's, vai achar uma série de vídeos lá que eu fiz alguns treinos para o pessoal. Então, tá aí uma dica aí. Sim. Ó, Pode falar, Lúcio. Tem mais alguma pergunta? Você tinha visto mais alguma que subiu ou não? Eu acho que se passou no comentário mais alguma pergunta, eu se alguém tiver alguma dúvida também e passou, volta a pergunta que a gente responde agora. Eu não sei, eu vi que no grupo algumas pessoas tinham colocado para você algumas perguntas. Não sei se a gente respondeu todas já. Eu ia falar as que eu anotei que o pessoal mandou no grupo. Uma delas você já falou, que é sobre... E uma coisa importante de pré-treino é sempre testar qualquer alimentação, suplementação em dia de treino. Nunca deixar, eu sei que a gente não está no período de prova, mas não deixar para um período de prova. Porque às vezes você vai testar um alimento novo e esse alimento novo pode te dar algumas complicações, né? Alguns piriris ali que não vai ser legal. Ou você ter náusea e tudo mais. Então, assim, tem que ser muito bem testado e você tem que passar isso também para o nutricionista para ele adequando o quanto que você vai ter que comer ali, que tipo de treino que você está fazendo. Só foi um adendo que... eu acho que alguém perguntou sobre dor de barriga também, foi uma das perguntas também. Eu ia citar essa pergunta. Essa é aquela pergunta que fala assim, um amigo de um amigo teve dor de barriga treinando. Não, brincadeira. É complicado que às vezes algumas pessoas falam, eu vi um pré-treino na internet, eu vou testar ele. E aí você vai ver esse pré-treino, tem uma carga alta de fibra vai aumentar o peristaltismo, e aí você vai correr, também já aumenta ali o impacto no sistema digestivo. Então isso vai te dar algum problema ou não. Faz de repente uma refeição com um pouco mais de alimentos do que está acostumado. Isso também pode ser que vai te dar algum problema, né? Algum desconforto ali. E alimento com muita gordura. Ou fazer uma refeição muito pesada e treinar. Tipo, mas já faz 2 horas que eu comi, que eu almocei, então eu posso ir fazer uma corridinha de 5 km. E aí você vai ver que a pessoa comeu no almoço era, sei lá, uma feijoada. Sim. Dando um exemplo. E tem muito a ver com adaptação, né? E tem como a ver com adaptação, entendeu? Então, assim, sempre se conhecer o que para você é o melhor, o que para você é indicado naquele momento. E deixar muito claro dos horários que você pretende treinar, que você treina, para poder encaixar aí o melhor pré e pós-treino. Sabe uma história curiosa sobre adaptação de alimentação e de pré-treino? É uma história curiosa, mas entra com um exemplo aí. O Vanderlei Cordeiro de Lima, quando ele era um atleta bem amador e com pouco suporte, ele conta essa história. Na verdade, eu não lembro onde eu li, mas ele contou essa história. Ele era muito adaptado ao pré-treino de corrida dele, de maratona, de qualquer treino, de tudo. Ele comia pão com manteiga e leite com achocolatado. Quando ele começou a ter um suporte maior, e aí educador e fisioterapeuta, os nutricionistas tentaram mexer bastante com isso. Vanderlei, nada a ver isso aí, pão com manteiga e achocolatado. A gente vai mexer nisso aí e vai dar um pré-treino fera. E tentaram aí por um tempo e o cara não se adaptou a nada. Adaptação, né? E ele falava que ele só treinava bem com pão com manteiga e achocolatado dele, e leite com achocolatado. É o mesmo dos quenianos. Você pega o que é o pré-treino do queniano, você fala, não é possível que o cara corre daquele jeito, só comendo só isso e tendo essa alimentação. Não é possível. Porque eles também são, a maioria dos pré-treinos dos quenianos é pão. E aí também entra muito naquela coisa, né? O quanto que o pessoal
está crucificando o pão e o carboidrato hoje em dia. Que também é um outro problema aí que eu encontro muito no consultório. O povo tem carbofobia, o povo tem pavor de carboidrato. Imagina, eu vou comer, Não, gente, não vai engordar pelo carboidrato. É o que eu falei lá no começo da live. Você vai engordar se o que você está consumindo, em termos de calorias, está sendo a mais do que você está gastando durante o dia. E aí, realmente, a conta não vai fechar. Então, se você quer perder peso, você tem que consumir menos do que você está gastando. Ou então, gastar mais para você consumir ali o que você está acostumado a consumir, mas aumentar o seu gasto calórico. E assim, eles têm um pré-treino também muito básico, muito diferente. E não preciso nem falar o que um queniano corre, né? Mas é adaptação. E além da adaptação, é o biotipo da pessoa também. Né? O que vai encaixar bem para você fazer o seu treino, talvez se eu for fazer a mesma coisa, eu não vou render, ou eu não vou conseguir treinar. Também a título de curiosidade só, não façam isso, mas quando o Usain Bolt... só exemplos, amiguinhos. Por favor. Quando o Usain Bolt quebrou o recorde dos 100 metros, ele comeu uma caixa de nuggets antes. Até o treinador dele deu um fumaça, falou, comeu uma caixa de nuggets? Ele falou, eu estava com vontade, eu comi, mas eu prometo que na próxima Olimpíada eu não vou comer. Engraçado que na próxima Olimpíada ele não quebrou o recorde, né? Enfim, é só uma curiosidade. São coisas diferentes que a gente fala, nossa, mas é adaptação, é biotipo. Nossa, entra tanto fator e tanta variável aí que é difícil a gente chegar a uma conclusão do que está falando mais alto. Mas é o da pessoa. Por isso que tem que ter a troca. Assim como tem que ter a troca do treino, tem que ter a troca entre o paciente e a nutricionista também. Para, de repente, encaixar a melhor opção de pré-treino, a melhor opção do pós-treino. Que às vezes uma coisa... O quanto que essa pessoa chega de um treino e ela se recupera bem. Porque também não adianta você fazer um treino de um volume legal e depois à tarde você não tem energia para nada. Sim. Sim, não tem energia para trabalhar ou para ir passear quando a gente podia sair de casa, né? Porque hoje nada, tudo mudou. Mas quanto que isso? Quanto ela está tendo de dor depois, a alimentação vai ajudar muito. Ela está tendo indisposição, ela está tendo dor de cabeça depois de um treino. Então, o que não está legal ali? E aí tem que ser trocado de todos os lados, entendeu? O Júnior mandou um boa noite para mim. Boa noite. Quanto tempo? Grande Júnior, saudade de você. Júnior, gente finíssima. Ó, eu vou puxar um gancho só de trás. A Ana tinha perguntado de treino efetivo para mim. Eu falei sobre um treino geral. Eu vou só fazer uma ressalva. Gente, pelo amor de Deus, não façam loucuras. Pessoal que ficou um tempo sem treinar e acha que engordou ou que a performance piorou, não pega agora e aumenta a distância lá em cima, faz mais treino do que está programado e aumenta a intensidade por conta, ou igual a gente falou... E faça uma dieta maluca. Faz um jejum, motherfucker, porque eu preciso emagrecer. De repente conversa com você fala, olha, então vamos encaixar aí, sei lá, 3 quilômetros para você que está voltando. Ah, por que eu vou fazer 3? Vou fazer 6 mesmo, o Lúcio não vai nem saber. Você sabe que corredor tem dessas, né, Lúcio? Quase nada, né? É normal isso. Ou mesma coisa da dieta, é o que a gente estava falando, né? Ela me passou essa dieta e tal. Ah, mas eu vou tirar isso do café da manhã, vou tirar isso do almoço e vou tirar isso da janta, porque daí eu vou emagrecer. Não vai ter resultado. E aí, além de não ter resultado, é o que a gente também falou da lesão. O quanto que isso vai comprometer para a pessoa ter uma lesão ou não. Sim. Uma aluna da assessoria... Se machucar, tem que parar. E amiga próxima nossa, ela vai ouvir, ela vai falar, nossa, tá falando de mim. Ela vai entender. Sábado ela me contou, Lúcio, você tá passando X, mas eu tô fazendo Y. Eu falei, ó... Eu já até imagino quem é. Falei, tudo bem, mas me conta então. Pelo menos eu vou programar o seu treino em cima desse Y que você está fazendo. Ou se eu achar que esse Y não está adequado, eu falar para você, não faz. Pode comunicar, ninguém vai matar ninguém. Não. Né? Faça uma comunicação legal aí. Até mesmo isso sendo no sábado, para você remanejar o treino durante a semana. Sim, com certeza. E que condição que tá dando para ela fazer legal? Ela tá terminando esse treino inteiro, ela não tá? Sim, exatamente. Eu tô bem preocupada com isso. A hora que todo mundo voltar não, a hora que todo mundo falar, eu vou voltar a treinar, eu quero voltar, eu te procurar. O quanto que vai bater e a hora que a fatura começar a chegar para as pessoas que não estão cuidando da alimentação e que não estão treinando, que a fatura vai começar a chegar, sim, o quanto que as pessoas vão ficar desesperadas para pagar essa fatura.
É, mas entendeu? reforçar mais uma vez, não façam doideira. Sim, o quanto que isso vai preocupar as pessoas e elas vão começar a fazer jejum maluco, porque hoje em dia se fala muito que o jejum emagrece. Não estou discutindo a efetividade do jejum. Para algumas pessoas dá muito certo, realmente dá muito certo. Mas será que é para todo mundo? De Sim, repente as pessoas vão começar a fazer volumes maiores, mas adotar uma estratégia low carb. Também não estou sendo contra, mas será que a low carb nesse caso vai ser? Por que não só fazer um balanço aí de macronutriente? Que você vai emagrecer do mesmo jeito, entendeu? As pessoas esquecem que, eu estou fazendo dieta e não estou perdendo peso. Tá, mas aí vamos analisar o quanto que você está dando de escapadas durante a semana nessa dieta. Eu faço dieta de segunda até sexta. E o quanto que o final de semana compromete a sua dieta? sim. Que Come também o não triplo. adianta. Não estou falando que eu sou contra você comer alguma coisa diferente. Não é isso. Todo mundo vai comer uma coisa diferente, uma vez na semana, uma hora ou outra. Só que às vezes você tem uma dieta de 2.000 calorias, chutando também o número, durante a semana inteira, e chega no sábado, você consome 4.000, domingo 5.000, peraí, sobrou bastante aí. O quanto que você vai queimar disso durante a semana? De repente você vai virando uma bola de neve, entendeu? E não façam isso e falem assim, nossa, eu comi 4.000 ontem, então amanhã, em vez de 10K, eu vou rodar 25 que é para queimar Para isso. compensar, Tomei o caminho correto. Não. Você tem que estar rodeado ali de informações para você fazer o certo. Sim, Para você conseguir continuar treinando e treinando com saúde e treinando bem. Então, se você se machucar, você tem que parar. Ou se sim. acontecer alguma outra coisa, você tem que parar. Então, assim, acho que para todo mundo que deu uma diminuída no ritmo ou que parou, voltar e voltar com a consciência de que vai ter que voltar aos poucos. Que não adianta querer abraçar o mundo agora que não vai dar. Maravilha. Uhum. Deixa eu puxar uma pergunta. Peraí que o cabeçudo colocou o celular na frente da pergunta. Aí não sei. Aí. Se nesse momento de academias fechadas dá para ficar sem o fortalecimento e seguir com as corridas, ou se não é recomendado. O recomendado é sempre fazer o fortalecimento. Todo Sim. corredor em pandemia, fora da pandemia, em qualquer momento, ele tem que fazer o fortalecimento. Eu sei, fazer fortalecimento dentro de casa, um Não é a mesma exercício coisa. online, não é tão motivante quanto ir para academia e ver Uhum. gente e musiquinha da academia e sentar no aparelho e ver sua amiga, seu amigo e É, trocar isso que eu ia ideia. falar, encontrar com as pessoas que você conhece, conversar, não é a mesma coisa. A gente sabe que Uhum. não é tão prazeroso, mas a gente está passando tanta coisa na pandemia que não é prazerosa, a gente está com dificuldade de trabalho, de um monte de coisa. Faz mais esse esforço, que é Uhum. importantíssimo e vai ajudar a cuidar da saúde e a evitar lesões. Uhum. Só a corrida sem o fortalecimento não é legal. Eu Não. vou ficar batendo nessa tecla aí, o pessoal continua fortalecendo junto. A E, gente já falou muita coisa, assim, tipo, mas eu falei lá no começo, voltando agora. Só que, assim, são coisas que a gente tem que bater na mesma tecla para as pessoas voltarem a se cuidar. sim, Da com certeza. importância o quanto que está assim, mais claro possível do quanto cuidar da saúde é o importante agora, entendeu? O Júnior mandou que limpar a casa ajuda. É um gasto calórico. É um Não, gasto calórico, mas não conta isso para a esposa. Você falar que viu na live do Lúcio que limpar a casa aumenta o gasto calórico, dançou, filho. Você vai limpar a casa todo todo dia. dia. Uhum. Tem. O, o Vagnão do sítio Sabor Natural, que eu adoro, ele perguntou se eu vou fazer treino online. Vou só reforçar o que eu tinha falado antes. Tem um canal do YouTube da assessoria, tá como Lúcio Portela com 2 L's. Lá tem vários vídeos de treino que eu estou fazendo em casa. E dá para acompanhar tudo lá. E também Uhum. quem vê o vídeo, mas quiser trocar uma ideia melhor e quiser adequar melhor a sua rotina, as suas necessidades, pode me chamar que a gente ajeita isso. Uhum. Eu vou puxar mais uma pergunta. Na Tem verdade, mais. não, porque eu acho que você falou de todas. Se existem alimentos que contribuem para dor de barriga, você comentou. Uhum. Tem alguma coisa diferente só para evitar? Tipo, nunca coma isso antes de correr? Assim, depende da quantidade de fibra que as pessoas vão comer, que às vezes isso pode ser que aumente. Então, assim,
Eu coloco fruta no pré-treino? Coloco, mas porque eu já conheço a pessoa e ela já me falou que para ela tranquilo. Agora, algumas pessoas comem 3, 4 tipos de fruta. Ah, porque fruta da energia eu vou comer isso. E de repente vai correr, entendeu? Vai fazer uma atividade física. E aí vai fazer, eu tô bem hoje, tô conseguindo manter meu ritmo, dá aquela acelerada. Aí você já teve um excesso de fibra alimentar, deu uma acelerada que o seu organismo não está acostumado com isso. De repente tomou um pouco mais de água do que também você está habituado, e aí isso pode dar um problema aí de você ter que correr para uma emergência, tentar achar um banheiro público aí. E qual corredor nunca teve? E alimento muito gorduroso também. E aí quando eu falo, às vezes eu coloco gordura como pré-treino, mas gordura boa. Tipo pasta de amendoim, abacate, que são coisas assim que valem a pena investir. Castanha é muito difícil eu colocar, porque por mais que é igual ao amendoim, a digestão dela é diferente, então para algumas pessoas a maioria não casa legal. Então, alimentos muito gordurosos aí é complicado para causar um mal-estar mesmo. Ou aquela coisa, né? Foi ali tá ali na prova, que é muito comum, e aí veio aquele pré-treino dentro do kit. A pessoa nunca usou aquilo, não sabe nem o que tem ali dentro. Aí vou guardar isso para a prova. Nossa, falta 20 segundos para encerrar. Eu vou guardar isso para a prova. E aí toma e passa a mão na prova. Lúcio, vai encerrar em 20 segundos. Eu vou agradecer todo mundo rapidinho. Eu estava sem marcar o tempo. Então, para mim, dava para ficar falando mais um monte aí. Ai, que beleza. Agradecer todo mundo que ficou com a gente. Obrigado. Se tiver dúvida, pode mandar em direct para mim e para o Lúcio no Instagram que a gente responde. Chama no Instagram que a gente fala melhor. Combinado. Lúcio, obrigada, viu?